Olá, muito bem-vindo à nossa série Sabedoria para Empreender. Hoje estamos no 8º dia e, portanto, vamos meditar no livro de Provérbios, no capítulo de número 8. Esse é um capítulo muito importante do livro de Provérbios, onde nós temos várias chaves para entender mais profundamente a respeito da sabedoria de Deus. Esse capítulo ele nos ensina a respeito da excelência da sabedoria, a respeito da eternidade da sabedoria e também ele traz o chamado da sabedoria para todos nós homens. Começa assim, o capítulo 8 de Provérbios. Por acaso não clama a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, junto aos portões, à entrada da cidade, à entrada dos portões, ela está gritando. Olha só, é como se a sabedoria estivesse gritando para nós. É para vocês, homens, que eu clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Vocês, ingênuos, entendam a prudência, e vocês, tolos, entendam a sabedoria. Aqui, nós lemos até o versículo de número 5, é como se fosse a própria personificação da sabedoria falando conosco, gritando conosco, chamando por nós, né? Ela fala a todos os homens. E aí, em seguida, a sabedoria vai começar a se revelar os seus atributos, as suas características. O que é a característica de alguém que anda em sabedoria? Nós vemos que ela se revela aqui a partir do versículo de número 6 e começa a mostrar as características da própria sabedoria. Escutem, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios dirão o que é reto. Ou seja, quem anda em sabedoria anda em retidão, né? Não se desvia por caminhos errados, tortuosos, nenhuma área da sua vida, inclusive também na área dos negócios, que é o tema principal que nós queremos tirar o aprendizado aqui. Porque a minha boca proclamará a verdade, e os meus lábios detestam a maldade. Versículo 7, ou seja, quem anda em sabedoria não mente, em nenhuma área, muito menos nos negócios, nem mentirona, nem mentirinha. Eu vejo o tempo todo, né, no mundo dos negócios, as pessoas dizendo meias verdades, omitindo, mentindo. Isso não é andar em sabedoria. Ou praticando algum tipo de maldade, aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Não só o que é mal aos olhos dos homens, mas o que é mal aos olhos do Senhor. Aí continua o versículo de número 8. Todas as palavras da minha boca são justas. Não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Mais uma vez, quando nós praticamos qualquer tipo de injustiça ou permitimos, muitas vezes nem praticamos, mas nós permitimos dentro da nossa empresa, do lugar que nós lideramos, nós não estamos andando em sabedoria. Continua no versículo de número 9. Todas são retas para os que têm compreensão e justas para os que acham conhecimento. Todas são as palavras, né, que estava lá no versículo de número 8. Então, quem anda em sabedoria tem palavras de compreensão, palavras justas. Esse é o comportamento de quem anda em sabedoria. E aí fica uma reflexão, né, até aqui. Será que nós temos andado em sabedoria na sua completude dentro da nossa vida e dentro dos nossos negócios? Aí em seguida, a partir do versículo de número 10, no versículo de número 10 e 11, nós vamos perceber que sabedoria e conhecimento
precisa vir antes de nós termos dinheiro, de nós termos riqueza. O grau de importância da sabedoria e do conhecimento é maior do que o grau de importância do dinheiro, da riqueza na nossa vida. Não que seja ruim ter dinheiro, ter riquezas, prosperar na nossa vida, prosperar nos nossos negócios, isso é bom. Mas melhor é que nós façamos isso uma vez que nós já temos sabedoria e conhecimento. Olha o que diz, versículo 10: aceitem o meu ensino em vez da prata, e o conhecimento em lugar do ouro escolhido, porque a sabedoria é melhor do que as joias, e tudo que se possa desejar não se compara com ela. Ou seja, tudo que nós podemos desejar, inclusive de riqueza, né? Tá falando aqui de prata, ouro, joias, não se compara à sabedoria. E por quê? Por que que é mais importante ter sabedoria e conhecimento do que dinheiro, do que riqueza? Porque para nós termos dinheiro e riqueza e preservarmos esse dinheiro e riqueza e até mesmo administrarmos, gerirmos, investirmos e multiplicarmos o dinheiro, a riqueza que nós geramos através do nosso trabalho, dos nossos negócios, é preciso primeiro eu ter sabedoria. Porque se eu ganhar valores expressivos de dinheiro, gerar riquezas expressivas, mas não tiver sabedoria, não tiver conhecimento para administrar, para gerir, para multiplicar, pode acontecer duas coisas. Uma, eu posso rapidamente, da mesma forma que eu ganhei, acabar com essa riqueza. A gente vê isso de uma forma muito clara nos ganhadores de prêmios de loteria, que vão lá, fazem um jogo, pelo acaso, pela sorte, não sei, eu não jogo nenhum tipo desses jogos, porque eu acredito que Deus abençoa o fruto do nosso trabalho, então eu não concordo com jogos de azar, mas enfim, cada um tem sua escolha, mas a pessoa vai lá e ganha, e ela não tem conhecimento e não tem sabedoria. O que que acontece com 90% ou mais? Rapidamente eles perdem tudo o que ganharam, e aí tem vários estudos sobre isso, né? Estou falando baseado em dados, não em achismo. É também como uma pessoa que recebe uma herança. Existem estudos que de 80 a 90% das pessoas que recebem uma herança, recebem às vezes uma empresa de herança, e não trabalhavam naquela empresa, era só um herdeiro que não tinha sabedoria, não tinha conhecimento, ele destrói rapidamente, geralmente em 2, 3 anos, toda a herança, toda a empresa, tudo que ele herdou. Igual alguém que vai lá e ganha na loteria, né, em um jogo de azar, rapidamente ele acaba com aquele dinheiro. E depois que ele acaba, o fim daquela pessoa, a próxima fase daquela pessoa é muito pior do que a fase anterior. Porque ela tinha um patamar de vida, aí ela vai lá, ganha dinheiro, ela sobe muito, e aí de repente ela não sabe administrar, ela começa a gastar aquele dinheiro todo errado, ela entra em negócios errados que ela não sabe gerir, administrar, faz investimentos errados e rapidamente ela acaba com tudo. Só que ela tinha subido o padrão de vida, então ela tem que voltar lá para a antiga vida ou até pior. E essa pessoa sofre muito. É muito doloroso. Então por isso que antes de ter dinheiro e riqueza, nós precisamos ter sabedoria e conhecimento. É por isso que a Bíblia, né, está nos exortando aqui através de Salomão sobre isso. Outro exemplo é do porquê nós precisamos primeiro ter sabedoria e conhecimento antes de dinheiro, de riqueza. Porque quando eu ganho uma quantidade de dinheiro, gero uma quantidade de riqueza de uma maneira muito rápida, sem estar preparado, sem ter sabedoria, isso pode me causar muitos males. Isso já aconteceu comigo. Por não saber administrar, por talvez me perder na minha vida pessoal, talvez o dinheiro subir a cabeça, eu me tornar orgulhoso, vaidoso, soberbo. Eu posso dizer que há um momento lá atrás na minha vida eu cresci, não que eu me tornei rico, mas cresci rápido, né, nos negócios, cresci financeiramente em uma determinada fase,
E isso causou muitos males para mim, para os negócios, depois no futuro, quando veio uma crise por não ter conseguido administrar, ter sido um pouco ganancioso, orgulhoso, vaidoso, causou males na minha casa, no casamento, na família, muitos males, que pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, ele me depois, sim, me deu sabedoria, me ajudou a resolver esses problemas, mas não que não houvesse consequências, né, como nós falamos ontem, por exemplo, de Davi, né? Deus perdoou os erros, o pecado dele, mas houveram consequências. E é por isso que nós precisamos mais de sabedoria e conhecimento do que de riqueza. A riqueza é boa, mas principalmente tendo sabedoria para lidar com ela. Então, a partir do versículo 12 agora, Salomão vai mais uma vez refletir outras características a respeito dos caminhos da sabedoria. Olha o que diz, é a própria sabedoria falando. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e disponho de conhecimento e conselhos. Então não há como ser sábio sem ser prudente, sem ter conhecimento e sem buscar conselhos. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. A sabedoria falando. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Ou seja, quem é arrogante, quem é soberbo, quem anda pelos maus caminhos, quem fala coisas perversas, não pode ter sabedoria, pelo menos não a sabedoria de Deus. Tem outra tradução, né, que diz assim, nesse versículo, que é o versículo 13 do capítulo 8. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. A palavra aborrecer quer dizer abominar, ter aversão ao mal. Aí continua a soberba. Essa soberba aqui quer dizer a presunção, a confiança excessiva em si mesmo. Enquanto nós vimos lá atrás, né, que nós não devemos confiar em nós mesmos, mas em Deus e na palavra de Deus. A arrogância, ou seja, a arrogância quer dizer uma atitude desrespeitosa, ofensiva através dos nossos atos e das palavras que nós dirigimos às pessoas. E quantas vezes eu vejo isso dentro das empresas? Eu já fui assim, arrogante, desrespeitoso com as pessoas através de palavras, de atos, às vezes até da minha maneira de reagir na minha face com a atitude de alguém. Presunçoso, como eu falei, né, da soberba, presunçoso, confiando demais em mim, me achando muito sábio. E eu vejo muitos homens, mulheres de negócios, né, cometer esses erros, como eu já cometi antes de ter, né, de alguma forma, a sabedoria de Deus. E aí fala, o mau caminho e a boca perversa. Está falando da maldade, da crueldade para com o próximo. Às vezes nos negócios a gente também tem maldade, crueldade, ou com o nosso fornecedor, com o nosso cliente, com o nosso concorrente. Então isso não é ser sábio. E aí Salomão continua, né, falando de mais características da sabedoria. Aliás, a própria sabedoria está se revelando a partir do versículo 14. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. A própria sabedoria é uma fortaleza para aqueles que a possuem. Por meio de mim, os reis governam e os príncipes decretam justiça. Por meio de mim, governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Juízes está falando aqueles que têm alguma posição de governo, né, de autoridade, como os príncipes aqui. Então, nós que talvez lideramos, que temos empresa, que somos empreendedores, ou que lideramos de alguma forma em alguma esfera em que Deus nos coloca, nós estamos nessa sabedoria, nessa posição de governo, de autoridade. E sem sabedoria é impossível governar. Pelo menos é impossível governar de uma forma justa e que abençoe, que traga prosperidade
não só para nós, mas para todos aqueles que estão em redor de nós. Nós vemos esse exemplo claro, né, quando um governo, um governador, um presidente, um prefeito, ele não tem sabedoria de Deus, como aquela nação, aquele estado, aquela cidade padece. Então, só é possível alguém governar, desde uma cidade, um país ou uma empresa, de forma justa, que agrade a Deus e que abençoe a todos, se ele tiver a sabedoria. Não só a sabedoria dos homens, também é necessária, mas principalmente a sabedoria de Deus. E é por isso que nós precisamos dessa sabedoria. Nós precisamos clamar, buscar por ela, ouvi-la, para aplicá-la nos nossos negócios, na nossa vida, na nossa jornada profissional, na nossa jornada de empreendedor. E aí a sabedoria continua no versículo 17. Eu amo os que me amam, os que me procuram, me encontram. Muito claro, né? A sabedoria ama aqueles que amam a ela, que tem relacionamento com ela. Amar é ter intimidade. Ela se revela para aqueles que buscam intimidade com ela, aqueles que a buscam. E aqui nesse capítulo nós vamos ver que a sabedoria é o caráter de Deus. A sabedoria é revelada em Cristo. Então, aqueles que têm intimidade com Deus, com Cristo, com a palavra de Deus. E aí ela continua: riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Riqueza e honra. Muitas pessoas têm dinheiro, riqueza, mas não têm honra, não são honradas, porque não têm sabedoria. Bens duráveis e justiça. Tem pessoa que tem riqueza, dinheiro, mas não tem justiça, não é justo. Ou, como eu expliquei, até adquire riqueza por um momento, mas não é durável, né? Por isso que ela fala que ela entrega bens duráveis, a capacidade de obter riqueza de forma duradoura. A riqueza, a honra de forma durável é um fruto da sabedoria. E aí, a partir do versículo 19, né, nós vamos ver que a sabedoria e o entendimento produzem, inclusive, melhores frutos do que o ouro e a prata. Versículo 19 diz assim, ó: o meu fruto é melhor do que o ouro refinado, e o meu rendimento é maior do que a prata escolhida. Ando pelos caminhos da justiça e sigo as veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e encher os seus tesouros. No versículo 21. É uma promessa daqueles que realmente buscam, mas não só buscam, se mantêm e trilham o caminho da sabedoria. E aí, a partir do versículo de número 22, nós vamos ver uma revelação da sabedoria a nós, muito importante, né? Que a sabedoria, ela é eterna, ou seja, ela sempre existiu com Deus. A sabedoria, ela faz parte do caráter de Deus, ela é um atributo do caráter de Deus. Nós vamos ver que Deus criou todas as coisas, criou o universo através da sabedoria, criou toda a criação, todos os seres por meio da sabedoria, que é um dos atributos do seu caráter. Diz assim, a partir do versículo 22: o Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismos, quando ainda não havia fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas, eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu estava lá quando ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Estava lá quando ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites,
para que as águas não transgredissem a sua ordem, quando ele compunha os fundamentos da terra. Eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos dos homens. Olha que interessante, a sabedoria se alegra com os homens. Ela quer se revelar a nós. Ela quer nos direcionar para que, assim como Deus, ela é uma parte, um atributo do caráter de Deus, para que nós tenhamos uma vida abençoada, uma vida feliz. Agora, o mais importante nesse trecho que nós lemos, Salomão ele está descrevendo aqui a eternidade da sabedoria. E aqui eu creio que Salomão é como se ele tivesse tendo uma visão profética da pessoa de Jesus Cristo, da pessoa do Cristo, que naquela época ainda não havia se manifestado e que haveria de se manifestar. Porque é interessante que o Novo Testamento, ele descreve a Jesus como a própria personificação da sabedoria de Deus. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24 e depois o 30. Mas para os que foram chamados por Deus, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus. Aí o versículo 30 diz assim: mas vocês são dele, de Deus, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Cristo é a manifestação da sabedoria. E ele se tornou da parte de Deus para nós também sabedoria. Agora, olha Colossenses, capítulo 2, versículo 2 e 3. Apóstolo Paulo falando: faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção, do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, ou seja, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus estão ocultos em Cristo. O que Paulo está falando aqui? Que a sabedoria de Deus ela é revelada em Cristo, na pessoa de Cristo. O nosso chamado e também o nosso propósito de vida, uma vez que nós cremos em Deus, que nós cremos em Jesus, é sermos como Cristo. Né? Romanos 8, 29 diz que o propósito ao qual Deus nos chamou é para revelar a imagem de Cristo em nós, é para formar a imagem de Cristo em nós. A imagem de Cristo também é a sabedoria de Cristo em nós. Então, à medida que nós caminhamos com Deus, com Cristo, a imagem de Cristo ela vai sendo formada em nós. Então, o principal caminho para nós obtermos sabedoria é caminhar em Cristo. Né? Lá no Evangelho de João 14, 6, diz que o próprio Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí nós sabemos que só ele foi perfeitamente sábio. Só ele conseguiu obedecer a palavra, obedecer a Deus em tudo, fazer a vontade de Deus em tudo, sem pecar. E nós sabemos que sozinhos nós não vamos conseguir, né, ser plenamente sábios, obedecer a palavra de Deus como um todo, viver de maneira sábia como Cristo em todas as áreas, inclusive nos nossos negócios. Mas nós sabemos também que Deus, em seu infinito amor, em sua infinita misericórdia, Ele enviou Jesus justamente para fazer aquilo que nós não poderíamos fazer, para pagar pelo preço do nosso pecado, imputar sobre nós a sua justiça. E aí, quando nós cremos em Jesus, aceitamos esse amor infinito de Deus, a misericórdia de Deus, que é revelada em Cristo.
aonde Ele faz por nós aquilo que nós não poderíamos fazer. E aí nós cremos em Cristo, aceitamos Ele como nosso único e suficiente Salvador, pela graça de Deus, né, favor imerecido que nós não merecíamos. Aí essa justiça, ela é imputada sobre nós. E agora, aquele que é o único que é justo, a saber, Jesus Cristo, nos faz também justos como Ele. E aí, por meio dele, da obra dele em nós, nós recebemos o Espírito Santo e podemos receber também, por meio do Espírito Santo de Deus, a sabedoria, essa sabedoria que vem de Deus, essa sabedoria que é nós sermos cada dia mais parecidos com Jesus em tudo que nós fazemos, em tudo, inclusive no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nos nossos negócios. Então, para nós sermos cada dia mais sábios, para cada dia nós crescermos mais em sabedoria, nós precisamos olhar para Cristo. E Cristo se revela a nós em toda a palavra. Não é só no Novo Testamento. A Bíblia inteira aponta para Cristo, né? O Antigo Testamento está apontando para Jesus. E aí, à medida que nós olhamos para Ele, também nos relacionamos com Ele através da oração, através do seu corpo nessa terra, que é a igreja. Nós vamos nos tornando mais parecido com Ele. Nós o adoramos. E porque nós o adoramos, a Bíblia diz lá em Salmos 115, do versículo 1 a 8, que nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. E é interessante que eu vejo isso de uma forma muito clara em muitas coisas, inclusive no trabalho. Por exemplo, um jogador, geralmente quando o jogador ele adora a sua profissão, ou quando uma pessoa ele adora, né, um jogador de futebol, de certa forma ela tem uma idolatria por um jogador de futebol, ela começa até a se tornar parecida com aquele jogador, corta o cabelo igual, veste igual, anda igual, fala igual. Ou vamos pôr, por exemplo, as pessoas que gostam de um determinado estilo de música, como rock and roll ou determinada banda, elas se vestem parecidas, falam parecidas, assistem às mesmas coisas, frequentam os mesmos lugares. É por isso que a Bíblia fala que nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. A gente vê, por exemplo, algumas pessoas que adoram um determinado estilo de filme, uma série, uma sequência de um filme, ela começa a se vestir parecido com aqueles personagens, corta, pinta o cabelo parecido com aqueles personagens, veste roupas daquele filme, daqueles personagens. Tem uma tribo ali, né, de pessoas que conversam sobre aquele filme, aqueles personagens. Ou seja, ela começa a se parecer com aquilo que ela adora. E aí, trazendo para nós, né, empreendedores, muitas vezes a gente também começa a andar no meio ou a assistir, acompanhar determinados empreendedores, empresários que nós admiramos e começamos a copiar o que eles fazem, a nos tornarmos parecidos, nos vestirmos, falarmos igual a eles. E em certo grau, não tem problema. O problema é que às vezes isso toma uma proporção ruim, ou esse determinado empresário, empreendedor, profissional que nós admiramos, seguimos, começamos a imitar as condutas, não é alguém que é temente a Deus e os princípios de Deus. E aí, como eu começo a imitá-lo, daqui a pouco eu já estou tendo o comportamento dele, que não é o comportamento de Cristo, ao qual nós somos chamados, em primeira instância, para parecer, para imitar, para ser semelhantes. Então é por isso que é preciso ter cuidado para andar em sabedoria e estar o tempo todo olhando para Cristo, porque foi para isso que Deus nos chamou, inclusive nos nossos negócios, nós que somos empreendedores, nós que somos líderes. Nós precisamos, dentro dos nossos negócios, pensar
como nós podemos adorar a Deus através do nosso trabalho, parecer, imitar a Cristo no relacionamento com as pessoas, na forma de se comportar. E aí aqui uma última chave de entendimento, né? Nós precisamos olhar para a Bíblia como um todo e também para o livro de Provérbios, não apenas querendo imitar ou viver igual os personagens bíblicos. Nós não devemos querer imitar Salomão, imitar Davi, Gideão, Pedro. Nós não devemos querer viver como eles. Nós precisamos querer viver como Cristo. É lógico que esses homens têm grandes coisas a nos ensinar, inclusive muitas coisas positivas que nós podemos sim modelar, imitar. Mas todos eles foram homens, pecaram. O próprio Davi, né, nós refletimos, acho que ontem, cometeu erros. Então ele também, nós podemos olhar assim para ele, aprender com as coisas negativas que ele fez, mas não imitá-las, aprender para não fazer igual. Tirar sabedoria também pelo olhando o erro do outro para não fazer da mesma forma, mas olhar para imitar verdadeiramente a Cristo. E esses homens apenas modelar. O próprio Salomão, tão sábio, recebeu a sabedoria de Deus, mas no final da vida ficou orgulhoso, se perdeu. Né? Nós vemos que Salomão acabou se perdendo. Depois, eu creio que ele arrependeu, mas por um momento da sua vida ele se perdeu ali. E isso pode acontecer conosco também, por isso nós devemos sempre estar olhando para Cristo. E aí, trazendo para o mundo dos negócios, nós podemos sim admirar outros empreendedores, empresários, aprender com eles, mas também precisamos estar atentos para não imitar em tudo. Com os erros, apenas aprendermos para não fazer igual. Estar sempre firmados na palavra de Deus, para a hora que nós vermos esse alguém que nós admiramos cometendo algo que fere um princípio, nós não seguirmos por aquele caminho. E por fim, né, a sabedoria vai concluir Salomão, ou a própria sabedoria falando por meio de Salomão, a partir do versículo de número 32, esse capítulo. E ela diz assim: agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouçam o ensino, sejam sábios, não o rejeitem. Feliz é aquele que me ouve, vigiando dia após dia diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa, ou seja, dia após dia, esperando pela sabedoria, acordar já orando, pedindo por sabedoria. Pois quem me encontra, encontra a vida e alcança favor do Senhor. E aí aqui eu quero trazer só 2 exemplos sobre isso aqui, né? De um homem que foi feliz porque ouviu a voz da sabedoria de Deus e alcançou favor de Deus na sua vida. Nós já refletimos sobre ele. Esse homem é José, né? Nós vemos que ele alcançou o favor de Deus, ele andava no temor de Deus, ele deu ouvido à sabedoria e por isso ele alcançou o favor do Senhor. A própria Bíblia diz que Deus abençoava, prosperava José em tudo que ele fazia, que ele tinha o favor de Deus e dos homens. Assim como eu vejo que isso acontece com diversos homens e mulheres de Deus ao longo da história, não só José. Mas aí conclui o versículo de número 36, o último desse capítulo, e diz assim: mas quem peca contra mim, violenta a própria alma. Todos que me odeiam amam a morte. E aí aqui eu quero trazer um outro exemplo bíblico, né, de um homem que pecou contra a sabedoria, né, abandonou o caminho da sabedoria. E aí, como diz aqui no versículo de número 36, ele violentou a própria alma, ou seja, ele violentou a ele mesmo, a vida dele mesmo. Esse homem é Saul, né, um homem que foi escolhido por Deus, foi ungido por Deus
mas em um momento da sua caminhada, ao contrário do que a sabedoria aconselha, se tornou soberbo, arrogante, vaidoso, orgulhoso, passou a trilhar os caminhos do mal, abandonou a sabedoria, ou seja, ele violentou a si mesmo. E por fim, como diz, aqueles que odeiam a sabedoria amam a morte. Ele teve uma morte trágica, né? Sendo derrotado em uma guerra, e ele acabou se suicidando, tirando a própria vida. Viu seu filho morrendo antes dele e depois tirou a própria vida. Olha que fim trágico, Saul. E nós vemos homens, mulheres que às vezes são chamados por Deus, mas que em algum momento trilham outros caminhos, abandonam o caminho da sabedoria, abandonam a fé em Deus, abandonam as instruções da palavra de Deus, abandonam o relacionamento com Cristo. E como Saul, maltratam, violentam a própria alma, a própria vida. Fica esse grande aprendizado para nós. É muito bom e todos nós devemos querer crescer nas nossas vidas, nos nossos negócios, querer prosperar de todas as formas, que prosperidade é crescimento, é ausência de necessidade, e também pode ser crescimento financeiro. Isso é bom, não tem nada de mal. Mas antes disso, nós precisamos clamar, buscar por sabedoria, conhecimento, para que esse crescimento não venha nos destruir. Fica esse grande aprendizado aqui para nós hoje. E mais uma vez eu te convido a continuar comigo nessa jornada de 31 dias, a trilhar esse caminho de nós transformarmos todo esse conhecimento que nós temos recebido aqui em sabedoria. Te convido também, te peço a me ajudar a semear essa mensagem, encaminhar para outras pessoas e continuar lendo o livro de Provérbios durante esses 31 dias, anotando aquilo que o Espírito Santo de Deus falar com você, marcando, aplicando de forma prática na sua vida, nos seus negócios, para que você cresça em sabedoria, entendimento e conhecimento. E eu oro para que o Senhor abençoe a sua vida e te prospere de uma maneira grandiosa, mas sem que você perca a sabedoria.